Eu sou Pedro Milberstege Pereira, historiador e educador, e convido você a conhecer um pouco mais sobre as histórias sobre as fortalezas catarinenses. O projeto Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, 250 anos na história brasileira, foi desenvolvido entre 1989 e 1991 e teve diversos subprojetos, dentre eles o subprojeto Resgate Oral. Esse subprojeto era integrado por diferentes estudantes de diferentes cursos da Universidade Federal de Santa Catarina, entre eles Carlos Eduardo Uchoa, da Engenharia Mecânica, Josiane Macedo, das Ciências Sociais, Francisco José Cidral Filho, Valesca Freitas, Silvani Miller e Luciane Barreta, estes últimos todos de Letras. E foi desenvolvido entre agosto e setembro de 1990. Até fevereiro de 1991, somente o Carlos Humberto Uchoa permanecia ainda nesse subprojeto. Como produto final desse trabalho, foi lançado o livro Fortalezas Catarinenses, a história contada pelo povo. E eu não falei errado, é histórias mesmo, com E. E é nesse livro que nós conhecemos um pouco mais a respeito desse subprojeto, dessa pesquisa que foi desenvolvida ali no início dos anos 90 na UFSC. No âmbito, justamente, da recuperação das fortalezas de Anhatomirim, Ratones e Ponta Grossa. Essas fortalezas estavam sendo restauradas e, com a verba conseguida através da parceria firmada entre a UFSC e a Fundação Banco do Brasil, diversos outros trabalhos foram realizados. E esse subprojeto Resgate Oral era um desses trabalhos. Segundo este livro, o objetivo dessa pesquisa era resgatar a memória popular das fortalezas, como meio de ampliar o acervo existente sobre as fortalezas, através dos relatos orais, gostosas conversas com os nativos, dirigidas cuidadosamente para o assunto-alvo. Assim diz a introdução do livro. Ainda de acordo com o autor, essa seria uma forma de resgatar a cultura que nem mesmo as mais completas e pormenorizadas pesquisas bibliográficas e documentais podem atingir. O que diferenciava essa pesquisa de páginas e mais páginas baseadas em livros, teses e documentos. Mas ainda assim ainda haviam muitas lacunas, porque os poucos trabalhos existentes se viciavam em descrever as fortalezas apenas do ponto de vista histórico e arquitetônico, segundo Carlos Humberto Uchoa. Além disso, o diferencial dessa pesquisa seria uma capacidade de transferir os sentimentos, a realidade das pessoas que construíram essa cultura de Florianópolis, que fazem parte da história da cidade e das suas comunidades. Afinal de contas, ali estariam algumas experiências populares, algumas memórias, alguns causos que as pessoas contavam sobre as fortalezas, mas também sobre várias outras coisas do seu cotidiano, e que tem muito a ver com a imaginação, a cultura do povo ilhéu. Ainda na apresentação do livro, Maria de Lourdes de Souza, que era pró-reitora de Cultura e Extensão da UFSC nesse momento, diz que o resgate das histórias contadas pelo povo demonstra o esforço em apreender uma narrativa popular sobre as fortalezas, um misto de ficção e realidade numa dimensão atemporal. É uma pesquisa que entrevistou pessoas de diferentes comunidades da ilha de Santa Catarina, de Florianópolis, e também de outras cidades da região metropolitana de Florianópolis. Palhoça, Biguaçu, Governador Celso Ramos. A impressão que a gente tem lendo o livro é que pegaram diferentes pessoas, pessoas estratégicas de diferentes lugares da região, para contar as histórias que sabiam ou que ouviram falar sobre as fortalezas ou o que elas mesmo viveram. E isso com certeza é um diferencial e um projeto bastante arrojado, avançado para a época, mas que tinha algumas limitações, obviamente. A primeira delas é o tempo. A segunda é o orçamento,
os recursos, afinal era limitado com os recursos que a Fundação Banco do Brasil disponibilizou naquela época, e como o projeto não teve uma continuidade, é uma pena, porque poderia ter sido bem mais explorado essas narrativas populares sobre as fortalezas. E uma outra limitação é o fato de que não havia na equipe ninguém do curso de História. Nós tínhamos uma estudante de Ciências Sociais, mas que a História tem pressupostos teórico-metodológicos próprios que poderiam auxiliar e muito naquele momento. A história oral estava se consolidando no Brasil naquele momento. E é uma contribuição bastante válida, porque nós estamos falando de relatos orais. Nós podemos aproximar da história oral, ainda mais se tratando daquele período, do início da década de 90, um período limiar entre as fortalezas abandonadas, arruinadas, e as fortalezas já restauradas, com uma intervenção da UFSC, do IPHAN, enfim, ganhou a atenção do poder público. E as pessoas que têm algo a dizer sobre essas fortalezas também ganham uma certa notoriedade, do tipo, bom, eu também sou alguém que pode falar sobre essas fortalezas. Então, nada mais justo que trabalhar com uma perspectiva teórico-metodológica adequada para esse tipo de abordagem. Mas é o que temos para hoje. E eu falo isso, claro, sem desmerecer de maneira nenhuma a pesquisa que foi feita. Pelo contrário, tanto é que nós estamos falando sobre isso. Mas fica a dica para algo que pode ser revisitado hoje, especialmente porque as fortalezas fazem parte da UFSC, elas são tuteladas por essa universidade, que tem um departamento de História, que tem um programa de pós-graduação em História, e outros programas de pós-graduação, como em Educação, Antropologia, entre outros que podem e devem se apropriar desses espaços. Não apenas como lugares de visitação, mas como lugares de produção e construção de conhecimento. O livro Fortalezas Catarinense, Histórias Contadas pelo Povo, não traz as entrevistas completas, que é uma pena de um ponto de vista, mas traz uma análise dessas entrevistas, traz fragmentos dessas entrevistas que elas são citadas ao longo do texto. Infelizmente também não são ali nomeadas as pessoas que deram aquelas entrevistas. Talvez por uma questão de ética, uma questão de preservar essas pessoas. Afinal de contas, o comitê de ética foi mudando ao longo do tempo. Mas é uma pena porque a gente não sabe quem disse o que no livro. Mas continua sendo válida essa abordagem. E são histórias menores que, embora estejam inseridas dentro dessa história maior sobre as fortalezas, sobre a história brasileira, a história de Santa Catarina, elas nos trazem alguns lampejos, algumas centelhas de experiências populares com as fortalezas que se diferenciam dessa narrativa já conhecida sobre as fortalezas. Melhor do que eu ficar falando sobre isso, vamos trazer algumas dessas narrativas para cá. Na década de 1930, Anhã-Tamirim vivia um clima de confraternização, distante das atrocidades que compulsoriamente fora obrigada a sofrer no fim do século XIX. Esporadicamente, no quartel da tropa, realizavam-se bailes e encenavam-se peças teatrais, atrativos frequentados por moradores das comunidades próximas. Conta-se ainda que tais peças eram, às vezes, assistidas pelas autoridades estaduais, como o então governador Adolfo Konder. Relata-se também que as crianças, filhos dos servidores que moravam em Anhã-Tamirim, estudavam na própria ilha, com aulas regulares ou improvisadas, dependendo da disponibilidade de professores à época. De qualquer forma, eram suficientes para não deixar as crianças sem um estudo básico. Na ilha de Ratones Grande, entreposto natural de pescadores, guarda um acontecimento enigmático em sua memória. Foi num dia de rebojo, forte vento sul que não permitiu o retorno dos intrépidos caçadores do mar. Ficaram pelo Forte de Santo Antônio e, aí vem o relato, na época o pessoal tinha umas latas daquele azeite Primor,
Elas eram assim, meio quadriculadas, e ali colocavam uma alça de arame e fazia café cabeludo. Botavam água para ferver e jogavam pó dentro. Não tinha coador. Então, depois que o pó descia, eles tiravam. Então ficaram na ilha e aí fazia aquele café, aquele fogo. Botavam 2 paus, colocava aquela lata pendurada e deixava ferver. Aí teve uma noite daquelas, era uma noite fria de agosto. De repente aquela coisa deu um chute na lata de café e voou café para todos os lados. E não viram ninguém. Não sabem o que aconteceu. Simplesmente a lata parou longe do local, como se alguém tivesse dado um chute. E isso foi a história que a gente ouviu na venda, depois de tudo encachaçado. O pessoal vê aquelas paredes furadas de bala, então quer dizer, o pessoal encasquetava aquilo na cabeça e achava que todo mundo que morresse andava ali, cruzando com eles. Pra mim é um negócio desses. Lá na fortaleza dizem que arrastavam uma corrente. De noite passava uma corrente pesada, assim como quem arrasta. Dizem que pareciam pessoas andando. De noite andavam fazendo ronda e aparecia. Chamavam por eles, andavam, barulho de coisa pesada. Então eles tinham medo. Aí na enfermaria dizem que aparecia muita coisa. Batiam porta, jogavam muitas coisas no chão. E é onde se faziam as estripulias, na enfermaria. E essa casa da bala também era muito respeitada. Eles achavam que era espírito ou coisa de gente mesmo que morreu naquela ilha e que tem por ali e aparecia. Eles achavam que era um castigo que dava pro pessoal e que a alma deles andava funcionando ali. Não sei o que aparecia. Por certo era o barulho de quem morria ali. Morriam, coitados, sacrificados ali, mal morridos. Morriam mesmo, porque morriam castigados, enfesados da vida, talvez se praguejando, ou praguejavam eles, qualquer coisa. Eu não sei se é porque o pessoal da geração passada ficava com a memória daquilo gravada, que podia ser daqueles descendentes que tinham morrido, porque o medo quem faz somos nós, não é mesmo? Dizem que a primeira pedra da fundação da fortaleza de São José da Ponta Grossa é de ouro. Agora, onde é que está essa pedra? Quem é que sabe onde é que está a primeira? Isso aí já veio gente, acho que do mundo inteiro. Chegava, cavava, fazia um buraco. Agora, por fim, a universidade veio e andaram cavando ali, descobrindo piso. Mas só à procura do ouro aí. Mas nunca vão achar. Essas são apenas algumas das histórias contadas pelo povo que estão presentes nesse livro e que com certeza nos mostram que há uma relação bastante interessante entre essa história, com H maiúsculo, e as histórias. Claro, isso numa concepção ainda anterior, uma outra perspectiva que considera esse tipo de narrativa como menor do que essa história factual, essa história política, militar, feita pelos grandes homens. Hoje a nossa perspectiva é diferente, ou pelo menos eu me oriento para uma outra perspectiva. Que essas narrativas, elas são carregadas de verdade. Uma verdade que faz sentido para as pessoas que relataram essas coisas e para as pessoas que escutavam essas coisas. Isso é uma experiência coletiva, uma Erfahrung, como diria Walter Benjamin. Me digam o que vocês acharam dessas histórias, se já ouviram algumas histórias desse tipo, que histórias vocês conhecem sobre as fortalezas, histórias de assombração, histórias de parentes, histórias de pescador, enfim. E aguardem porque vai ter mais histórias contadas pelo povo por aqui.